Sob o céu cinzento de uma tarde fria, Clara estava sentada sozinha em um velho banco de madeira na praça esquecida do bairro. O vento cortante parecia zombar de sua situação, enquanto ela apertava contra o peito um casaco poído, seu único escudo contra o frio. Aos 38 anos, Clara carregava nos ombros o peso de uma vida desmoronada. O apartamento que outrora chamava de lar agora pertencia ao banco. O emprego como professora, que tanto amava, fora perdido em cortes cruéis da escola. Amigos desapareceram quando a maré virou. A família, um vazio que ecoava mais alto que suas próprias lágrimas. Tudo o que restava era uma bolsa surrada aos seus pés, contendo poucas roupas, um caderno de anotações e memórias de dias melhores. Clara sentia-se como uma folha seca, à mercê do vento, sem direção ou propósito. Ela olhou para o chão, onde uma poça refletia seu rosto cansado. É isso. Acabou, murmurou para si mesma, a voz embargada. A praça estava deserta, exceto pelo farfalhar das folhas e pelo som distante de um carro passando. Clara fechou os olhos, tentando lembrar de um tempo em que a vida fazia sentido. Mas tudo parecia tão distante, como se pertencesse a outra pessoa. Ela estava pronta para desistir, para deixar o frio engolir o pouco que restava de sua esperança. Foi então que algo chamou sua atenção. Meio escondido entre as tábuas do banco, um envelope amarelado, selado com cera vermelha, parecia esperar por ela. Curiosa, Clara o pegou com mãos trêmulas. Não havia remetente, apenas o nome escrito em uma caligrafia elegante. Clara Menezes de Freitas. Ela hesitou. Quem saberia que ela estava ali, naquele momento, naquele lugar? Com o coração acelerado, rasgou o envelope. Dentro, uma carta escrita à mão, com palavras que pareciam dançar na página, prometia algo que ela mal podia acreditar. Não era dinheiro, nem um milagre óbvio, mas uma mensagem que acendia uma faísca em seu peito apagado. A carta falava de um lugar, uma oportunidade, um recomeço. Era como se o universo, em segredo, tivesse conspirado para encontrá-la ali, no fundo do poço. Clara leu e releu. Cada linha pela primeira vez em meses, um leve sorriso surgiu em seu rosto. O que havia naquela carta? Quem a enviara? E por que ela? Sendo que muitas pessoas a passaram e se sentaram no mesmo banco naquela tarde. E por que de todas as pessoas ela tenha sido escolhida? As respostas não estavam claras, mas algo dentro dela sussurrava que aquele pedaço de papel era a chave para algo maior. Clara dobrou a carta, guardou-a no bolso e se levantou. O vento ainda soprava, mas agora ela caminhava com um propósito. O que Clara não sabia era que aquela carta não era apenas um pedaço de papel. Era o início de uma jornada que transformaria sua vida para sempre. Clara, 38 anos, era uma mulher de presença marcante, mas não pelo que se vê à primeira vista. Natural de Recife, ela carregava no olhar castanho um misto de determinação e cansaço, como se a vida tivesse testado sua força mais vezes do que ela gostaria de contar. Bibliotecária por paixão, Clara passava seus dias organizando livros em uma pequena biblioteca comunitária no bairro onde cresceu. Cada prateleira era um pedaço de sua alma, e cada livro, uma história que ela sentia como sua. Solteira, sem filhos, mas com um coração que adotava todos que cruzavam seu caminho, Clara era conhecida por sua paciência e por sempre ter uma palavra de conforto para oferecer. Seus colegas a chamavam de a guardiã das histórias, e os frequentadores da biblioteca viam nela um refúgio, alguém que ouvia sem julgar. Sua vida não era luxuosa, mas era cheia de pequenos rituais que a mantinham ancorada. O café forte pela manhã, as caminhadas ao pôr do sol pela orla e as noites escrevendo poemas que nunca mostrava a ninguém. Clara morava em um apartamento modesto, decorado com plantas e estantes abarrotadas de livros, um espaço que refletia sua alma sonhadora. Ela não buscava grandes aventuras. Para ela, a beleza estava nas coisas simples, um verso bem escrito, uma conversa sincera, o som das ondas quebrando ao longe. Seus amigos, poucos mas leais, admiravam sua capacidade de encontrá-los mesmo nos dias mais cinzentos. Por anos, Clara construiu sua vida com cuidado, como quem monta um castelo de cartas. Ela acreditava que com esforço e bondade poderia manter tudo no lugar, mas a vida, como o mar que ela tanto amava, tinha suas tempestades. Uma sequência de golpes a atingiu sem aviso. A biblioteca onde trabalhava foi fechada por falta de verbas, deixando-a sem emprego.
A saúde de sua mãe, sua única família próxima, piorou, drenando suas economias. E como se não bastasse, uma traição de alguém em quem confiava partiu seu coração. Aos poucos, o castelo desmoronou. Clara, que sempre foi a força dos outros, agora se via perdida, sentada em um banco de praça, com uma bolsa surrada e um vazio que parecia maior que ela mesma. O que ninguém sabia, nem mesmo ela, era que naquele momento de fragilidade, o destino estava prestes a lhe entregar algo que mudaria tudo. Clara, a guardiã das histórias, estava a um passo de viver a sua maior narrativa. O colapso da vida de Clara começou como uma rachadura pequena, quase imperceptível, mas que com o tempo se transformou em um abismo. Tudo teve início com um comunicado seco da prefeitura. A biblioteca comunitária onde Clara trabalhava como bibliotecária, seu santuário de livros e sonhos, seria fechada. Falta de verbas, dizia o ofício, mas para Clara era como se arrancasse um pedaço de sua alma. A biblioteca não era apenas seu emprego, era seu propósito, o lugar onde ela ajudava crianças a descobrirem o mundo através das páginas, onde ouvia as histórias de idosos e dava vida às suas próprias poesias nas horas vagas. Sem aviso, ela se viu desempregada, com um currículo que o mercado ignorava e uma conta bancária que minguava rapidamente. Enquanto tentava se reerguer, enviando currículos, fazendo bicos como freelancer, outro golpe veio. Sua mãe, Ana, a única família que Clara tinha, foi internada com uma doença pulmonar grave. As visitas ao hospital se tornaram diárias e as contas médicas, um peso esmagador. Clara vendeu o que pôde, livros raros, móveis, até o anel de prata que usava desde a adolescência. Mas o dinheiro nunca era suficiente. Cada noite, ao voltar para seu apartamento agora quase vazio, ela sentia o vazio crescer dentro de si. A mulher que outrora encontrava poesia na vida agora mal conseguia escrever uma linha. Como se não bastasse, a traição de sua amiga de infância Lívia completou o cenário de devastação do resto de esperança que a restava. Lívia, que Clara considerava como uma irmã, espalhou boatos e mancharam sua reputação no bairro. O que começou como um mal-entendido sobre um empréstimo não pago virou uma campanha de fofocas que isolou Clara. Vizinhos que antes a cumprimentavam com sorrisos agora desviavam o olhar. A biblioteca fechada, a saúde da mãe piorando e agora a solidão imposta por uma traição. Tudo conspirava para apagar a luz que Clara sempre carregou. O apartamento, outrora um lar, foi tomado pelo banco após meses de aluguéis atrasados. Clara se viu com uma bolsa surrada, algumas roupas e um caderno de poesias, sentada em um banco de praça, sem saber para onde ir. A mulher que um dia organizava histórias agora era a protagonista de uma tragédia em sua vida que parecia não ter fim. O que Clara não podia imaginar era que naquele momento de desespero, algo tão simples quanto uma carta esquecida estava prestes a mudar o rumo de sua história. Após a biblioteca comunitária onde trabalhava ser fechada, Clara tentou se agarrar à esperança. Ela enviava currículos incansavelmente, acreditando que sua paixão por livros e sua experiência como bibliotecária abririam novas portas. Mas o mercado de trabalho em Recife era implacável. As respostas, quando vinham, eram negativas. Falta de vagas, perfil inadequado. Estamos priorizando candidatos com outras formações. Cada rejeição era como um peso a mais em seus ombros, e a poupança, que já era modesta, evaporava com as contas do dia a dia. Sem o emprego, Clara começou a fazer bicos para sobreviver. Escrevia textos freelance para sites obscuros, revisava monografias para estudantes, dava aulas particulares de literatura para quem podia pagar. Mas o dinheiro mal cobria o básico. O pior, porém, era a situação de sua mãe, Ana, internada com uma doença pulmonar grave. As visitas ao hospital eram diárias, e cada consulta, exame ou medicamento drenava o pouco que Clara conseguia juntar. Ela vendeu seus pertences mais queridos, uma coleção de livros raros, o toca-discos que herdara do pai, até o colar de conchas que usava desde adolescente. Ainda assim, as dívidas se acumulavam e o hospital começou a pressionar por pagamentos atrasados. Ana, que sempre fora o porto seguro de Clara, agora estava frágil, incapaz de oferecer o apoio que a filha tanto precisava. A traição de Lívia, sua amiga mais próxima, veio como um golpe final. Lívia espalhara boatos sobre Clara, distorcendo uma discussão sobre um empréstimo não pago. O que era um mal-entendido virou uma campanha de difamação no bairro.
Vizinhos que outrora cumprimentavam com carinho agora a evitavam. Até os poucos amigos que restavam começaram a se afastar, temerosos de se envolverem em fofocas. Clara, que sempre foi a pessoa que unia os outros, agora se via isolada, carregando uma vergonha que não merecia. A solidão era um veneno lento, corroendo sua confiança e sua alegria. Com as finanças no limite, Clara não conseguiu mais pagar o aluguel do seu pequeno apartamento. O proprietário, sem paciência, deu um ultimato. Em poucos dias, ela foi despejada. Tudo o que restava cabia em uma bolsa surrada. Algumas roupas, um caderno de poesias, uma foto amarelada da mãe sorrindo em tempos melhores. Sem família próxima e com os amigos distantes, Clara começou a perambular. No começo, ela se hospedava em sofás de conhecidos, mas a hospitalidade durava pouco. É só por uns dias, ela dizia, mas a vergonha de pedir ajuda fazia-se calar. Aos poucos, as portas se fecharam e Clara se viu sem teto, dormindo em abrigos improvisados, como terminais de ônibus ou bancos de praça. A mulher que outrora encontrava poesia na vida agora mal conseguia olhar para o céu. As noites eram longas, marcadas pelo frio, pelo medo e pelo som dos carros que passavam indiferentes. Clara evitava espelhos ou qualquer coisa que refletisse seu rosto, porque não reconhecia mais a pessoa que via. A fome virou companheira constante, e ela sobrevivia com o resto de comida doados por comerciantes ou com o pouco que conseguia comprar com trocados. Sua fé, que sempre a sustentara, começou a desmoronar. Ela, que escrevia versos sobre esperança, agora duvidava se o amanhã valia a pena. Por que eu? Perguntava ao vento, sem esperar resposta. Por semanas, Clara vagou sem rumo, uma sombra do que já fora. A cidade, que antes era seu lar, agora parecia um labirinto hostil. Ela carregava sua bolsa como se fosse um último fio de dignidade, mas até isso parecia inútil. Sentada em um banco de praça, sob uma chuva fina que molhava suas roupas, Clara sentia que havia chegado ao fundo do poço. A vergonha a consumia, o medo a paralisava e a solidão a sufocava. Seus poemas, que outrora eram sua salvação, agora jaziam esquecidos no caderno, como relíquias de uma vida que não existia mais. Clara fechava os olhos, tentando lembrar de quem ela era, mas tudo parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. O que ela não sabia era que, naquele banco, sob o peso de sua dor, algo estava prestes a mudar. Um envelope esquecido, escondido entre as tábuas, aguardava para reescrever sua história. Naquela tarde fria de Recife, Clara Menezes estava sentada em um banco de praça, encolhida em seu casaco poído, o olhar perdido na poça que refletia um céu cinzento. A chuva fina molhava seus cabelos, mas ela mal notava. O peso do desemprego, da perda da mãe, da traição de amigos e da vida nas ruas, já havia apagado qualquer faísca de esperança. Sua bolsa surrada, contendo um caderno de poesias e poucas roupas, era tudo que restava de quem ela fora. Clara, a bibliotecária que outrora organizava histórias, agora se sentia como uma página rasgada, descartada. Foi então que algo inesperado aconteceu, como se o destino, em silêncio, decidisse intervir. Um jovem, de talvez 20 anos, aproximou-se hesitantemente. Ele carregava um envelope amarelado, selado com cera vermelha, e parecia nervoso. — Você é Clara Menezes? — perguntou, a voz tremendo. Clara, surpresa, assentiu, desconfiada. — Alguém me pediu para te entregar isso. Disse que era importante. Continuou o rapaz, estendendo o envelope antes de se afastar rapidamente, quase correndo. Clara segurou o papel com mãos trêmulas, o coração disparado. Seu nome estava escrito na frente, em uma caligrafia elegante e desconhecida. Não havia remetente, apenas a cera vermelha, como um segredo selado. Por um momento, ela hesitou, temendo outra decepção. Mas a curiosidade venceu, e ela rasgou o envelope. Dentro, havia uma carta escrita à mão, com palavras que pareciam pulsar com vida. Era de uma mulher chamada Isabel, que dizia ter conhecido Clara anos atrás, na biblioteca comunitária. Isabel contava como Clara, com sua paciência e paixão pelos livros, havia mudado sua vida. Na época, ela era uma adolescente perdida, mas Clara a incentivara a estudar, a sonhar grande, emprestando-lhe livros e ouvindo suas histórias. Agora,
Isabel era professora universitária e fundadora de uma ONG que ajudava jovens de comunidades carentes a terem acesso à educação. A carta não apenas agradecia Clara, mas trazia um convite. Isabel queria que ela se juntasse à ONG como coordenadora de um projeto de bibliotecas itinerantes. Você sempre foi uma guardiã de histórias, Clara. Agora, queremos que nos ajude a criar novas, dizia o texto. Clara releu a carta, os olhos marejados. As palavras de Isabel reacenderam memórias de dias na biblioteca, quando ela se sentia útil e viva. Mas havia mais. Junto à carta, havia um bilhete com um endereço, um número de telefone e uma passagem de ônibus para São Paulo, onde a ONG estava sediada. Venha quando estiver pronta. Estaremos esperando, concluía Isabel. Clara segurou a carta contra o peito, como se pudesse abraçar aquelas palavras. Pela primeira vez em meses, sentia um calor no coração, uma faísca de propósito. A vergonha e o medo ainda estavam lá, mas agora dividiam espaço com algo novo, possibilidade. Ela passou aquela noite refletindo, a carta dobrada no bolso. No dia seguinte, com o pouco dinheiro que tinha, comprou um café quente e pegou um ônibus até uma lan house. Ligou para o número do bilhete. Do outro lado, a voz calorosa de Isabel confirmou tudo. O convite era real, o projeto era sério, e havia lugar para Clara. A ONG ofereceria um salário modesto, mas suficiente, e um quarto temporário até que ela se reerguesse. Clara hesitou por um momento. A ideia de deixar Recife, sua cidade natal, era assustadora. Mas então ela pensou em sua mãe, que sempre dizia: as histórias mais bonitas começam quando você dá o primeiro passo. Com a bolsa no ombro e a carta no bolso, Clara embarcou no ônibus para São Paulo dias depois. Durante a viagem, ela abriu seu caderno de poesias pela primeira vez em meses e escreveu um verso. No fim do escuro, uma página em branco espera. A mulher que havia perdido tudo agora via um horizonte novo. O convite de Isabel não era apenas um emprego. Era uma chance de reescrever sua história, de transformar sua dor em propósito. Clara não sabia o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez, sentia que valia a pena descobri-lo. A carta, tão simples, havia se tornado a chave para uma vida que ela nunca imaginara possível. Clara, com sua bolsa surrada no ombro e a carta de Isabel no bolso, desembarcou em São Paulo com o coração acelerado. A cidade, com seus arranha-céus e o ritmo frenético, era um contraste gritante com a Recife que ela conhecia. O endereço no bilhete a levou a um prédio modesto no bairro da Liberdade, onde a ONG Livros para o Futuro funcionava. Ao entrar, Clara foi recebida por Isabel, agora uma mulher de 30 anos, com um sorriso caloroso que imediatamente trouxe alívio à sua alma cansada. "Você veio!" exclamou Isabel, abraçando-a como se fossem velhas amigas. As lágrimas escorreram dos olhos de Clara, mas de um sentimento novo, o de ser vista, lembrada, valorizada. Isabel apresentou Clara à equipe da ONG, um grupo de voluntários e educadores apaixonados por levar leitura e educação a comunidades carentes. O projeto de bibliotecas itinerantes, que Clara coordenaria, consistia em vans equipadas com livros que percorriam bairros periféricos, oferecendo oficinas de leitura e escrita para crianças e jovens. Clara, que havia perdido sua própria biblioteca, sentiu uma onda de propósito ao imaginar que poderia reacender o amor pelos livros em outros corações. Nos primeiros dias, ela hesitou, insegura de sua capacidade após tanto tempo afastada do trabalho. Mas Isabel, com paciência, a lembrava: "Você já transformou minha vida uma vez. Agora é a hora de transformar outras." O começo não foi fácil. Clara precisava se adaptar à nova cidade, ao ritmo intenso do projeto e à responsabilidade de liderar. A ONG ofereceu um quarto simples em uma casa compartilhada com outros voluntários, o que deu a Clara um teto pela primeira vez em meses. O salário era modesto, mas suficiente para comer, comprar roupas novas, e, aos poucos, recuperar a dignidade que a rua havia roubado. Ela passava os dias organizando rotas para as vans, selecionando livros e planejando oficinas. À noite, voltava ao seu caderno de poesias, agora com versos que falavam de recomeços e segundas chances. Os primeiros meses foram de aprendizado. Clara enfrentou desafios práticos, como lidar com a logística das vans, e emocionais, como superar a sensação de não ser suficiente.
Mas cada sorriso de uma criança que pegava um livro pela primeira vez, cada jovem que escrevia sua primeira história nas oficinas, era uma vitória. Clara começou a se reconhecer novamente. A guardiã das histórias estava de volta, mas agora mais forte, moldada pelas cicatrizes do passado. Ela também fez amigos na ONG, pessoas que, como ela, acreditavam no poder transformador da educação. Entre eles, estava Lucas, um motorista das vans que compartilhava com Clara o amor pela poesia e que, com o tempo, tornou-se um confidente. 6 meses após sua chegada, Clara liderou a expansão do projeto para mais 3 bairros. A ONG ganhou visibilidade e ela foi convidada a apresentar o trabalho em uma conferência de educação em São Paulo. Nervosa, mas determinada, Clara subiu ao palco com seu caderno de poesias na mão. Em vez de um discurso técnico, ela compartilhou sua história. A biblioteca perdida, a traição, a rua, a carta de Isabel e o recomeço. As histórias nos salvam, disse ela, com a voz firme. Elas nos lembram quem somos e quem podemos ser. O público, comovido, aplaudiu de pé. Naquela noite, Clara percebeu que sua dor havia se transformado em propósito. Com o tempo, Clara alugou um pequeno apartamento em São Paulo, decorado com plantas e livros, como o lar que ela perderá em Recife. Ela voltou a escrever regularmente, publicando seus poemas em um blog que começou a ganhar leitores. A ONG, reconhecendo sua liderança, ofereceu-lhe um cargo fixo como coordenadora pedagógica, com um salário que lhe permitiu planejar o futuro. Clara também começou a dar palestras em escolas e eventos, compartilhando sua jornada de resiliência. Perder tudo não é o fim, dizia ela. É o começo de uma história que você ainda não escreveu. Um ano após a carta, Clara visitou Recife, no túmulo de sua mãe Ana, e deixou uma flor junto a um poema que escreveu em sua homenagem, que dizia: Mãe, você sempre disse que eu encontraria meu caminho. Assim como a senhora falou aconteceu, sussurrou bem baixinho. Logo após permanecer alguns dias em sua cidade natal, decide voltar a São Paulo. Depois de alguns dias já em São Paulo, Clara recebeu uma ligação inesperada e ela percebeu que era o número de Lívia, a amiga que a traíra. Lívia tentou falar, mas Clara, ao ver o número, com serenidade, pensou: por quê? Ela está me procurando? Depois de tudo que fez comigo? Qual será a sua intenção? Mas deixa pra lá. E Clara não deu importância para a ligação de Lívia e pensou: agora, eu escolho seguir em frente e não deixarei o passado me importunar. Aquele momento marcou uma de suas frustrações do passado. Clara não apenas reconstruiu sua vida, ela a transformou em algo maior, mas o passado a perseguia. O projeto de bibliotecas itinerantes cresceu, alcançando dezenas de comunidades. Ela formou uma rede de contadores de histórias, inspirando os jovens a sonharem através da leitura. Seu blog de poesias virou um livro, publicado por uma pequena editora, com dedicatória a Isabel, para quem me lembrou que minha história valia a pena. Clara, que já fora uma sombra em um banco de praça, agora era uma luz para outros. Sua jornada, marcada por perdas e recomeços, tornou-se um testemunho de que, mesmo no fundo do poço, uma única faísca como uma carta pode acender um novo capítulo. Clara, sentada em seu pequeno apartamento em São Paulo, folheava o caderno de poesias que a acompanhou nos dias mais sombrios. Cada verso, cada linha rabiscada, contava uma parte de sua história bibliotecária apaixonada, a mulher que perdeu tudo, a alma que encontrou um novo começo em uma carta inesperada. A luz suave do abajur iluminava as páginas, e Clara sorria, não apenas por onde estava agora, mas por tudo que havia atravessado. Sua jornada não foi um conto de fadas, foi uma batalha com cicatrizes que ela carregava com orgulho. A vida a ensinou, ela aprendeu. Nem sempre é gentil, mas sempre oferece uma chance de reescrever o próximo capítulo. Olhando pela janela, Clara via as luzes da cidade, tão diferentes das praças desertas de Recife onde ela já se sentou, sem teto ou esperança. A biblioteca comunitária que amava foi fechada, a traição de uma amiga a isolou, a doença da mãe a devastou, e a rua a obrigou a enfrentar seus maiores medos. Mas naquele banco de praça, onde o frio e a solidão pareciam vencer, uma carta mudou tudo. Não foi apenas o convite de Isabel para trabalhar na ONG que transformou sua vida. Foi o lembrete de que, mesmo no fundo do poço, o universo ou algo maior pode conspirar para nos erguer.
A jornada de Clara nos ensina que a dor não é o fim, mas um portal. Cada porta fechada, cada rejeição, cada noite ao relento a preparou para reconhecer a oportunidade quando ela chegou. Clara estava em São Paulo há alguns meses, começando a encontrar seu lugar no mundo novamente. O trabalho na ONG Livros para o Futuro preenchia seus dias com propósito, e seu pequeno apartamento, com livros e plantas, começava a parecer um lar. Cada porta fechada, cada rejeição, cada noite ao relento a havia preparado para reconhecer a oportunidade quando ela chegou, na forma de uma carta que mudou sua vida. Mas nem tudo no passado estava resolvido. Uma ferida ainda latejava, não por falta de perdão, mas por falta de um fechamento verdadeiro. Lívia, a amiga que a traíra, ainda era uma sombra em sua mente. Certa manhã, enquanto Clara organizava uma nova rota para as bibliotecas itinerantes, seu telefone tocou. O número na tela fez seu coração dar um salto. Era Lívia. Meses antes, Clara havia ignorado uma ligação dela, escolhendo, com serenidade, deixar o passado para trás. Por que ela está me procurando? Depois de tudo que fez comigo, qual será a sua intenção? Pensara na época, decidindo não atender. A traição de Lívia, os boatos espalhados no bairro, a humilhação que a isolara, havia sido um dos golpes mais duros em sua jornada ao fundo do poço. Mas agora, com a vida tomando forma, Clara sentiu algo diferente. Ignorar a ligação não era mais suficiente. Ela precisava enfrentar essa parte de sua história. Com um suspiro, Clara atendeu. Clara, é você? Perguntou a voz hesitante de Lívia do outro lado. Antes que Clara pudesse responder, Lívia continuou, a voz embargada. Eu sei que não mereço seu tempo, mas preciso falar com você. Por favor. Clara ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso do passado colidir com a força que ela havia construído. Tudo bem, Lívia. Diga o que você quer, respondeu, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Lívia explicou que, desde que Clara deixou Recife, ela havia enfrentado suas próprias lutas. Descobriram que os boatos que foram espalhados sobre Clara eram mentiras espalhadas por Lívia, virando mal-entendido sobre um empréstimo que Lívia emprestara a Clara. Dinheiro que ela não deu conta de pagar por ter perdido o emprego haviam sido motivados por raiva e desespero financeiro, pois eram suas últimas economias. Eu estava afundada em dívidas, Clara. Achei que culpar você me protegeria de alguma forma. Foi errado, foi cruel o que eu fiz com você, e eu me arrependo todos os dias, confessou Lívia chorando. Ela contou que perderá ela como sua melhor amiga, amigos da vizinhança e a confiança de muitos no bairro quando a verdade veio à tona. Agora, tentando reconstruir sua vida, Lívia queria se redimir. Eu não espero que você me perdoe. Só quero que saiba que eu sei o que fiz e que sinto muito. Clara ouviu em silêncio, o coração dividido entre a mágoa antiga e a empatia que crescia. Ela se lembrou das noites na rua, do isolamento, da vergonha que Lívia ajudara a infligir. Mas também pensou em sua própria jornada, em como cada dor a tornará mais forte, em como a carta de Isabel a ensinara que segundas chances existem. Lívia, disse Clara, por fim, o que você fez me machucou profundamente. Mas eu não sou mais aquela pessoa que você feriu. Eu escolhi seguir em frente e hoje estou construindo algo novo. Não vou carregar essa mágoa porque ela não me pertence mais. Eu te perdoo, mas não quero você na minha vida. Espero que você encontre seu caminho, como eu encontrei o meu. A ligação terminou com um silêncio pesado, mas para Clara foi como soltar um peso que ela nem sabia que ainda carregava. Ela voltou ao trabalho com uma leveza nova, como se tivesse fechado uma porta que permanecia entreaberta. Naquela noite, Clara abriu seu caderno de poesias e escreveu: perdoar não é esquecer, é escolher a liberdade. A conversa com Lívia não apagou o passado, mas deu a Clara o poder de encerrá-lo em seus próprios termos. Sua história, agora, não era mais definida pelas traições sofridas, mas pelas vitórias que ela conquistava a cada dia nesta nova jornada.